Isso aconteceu comigo quando minha filha tinha 6 anos. Na época, eu fazia compras sempre no mesmo supermercado, geralmente uma vez por semana. Era perto da minha casa e eu já conhecia vários funcionários. Naquele sábado, fui com minha filha, Isabela. O mercado estava cheio. Peguei um carrinho e começamos as compras normalmente. No corredor dos produtos de limpeza, Isabela segurou minha mão e perguntou: "Mãe, quem é aquele homem?" Olhei para trás. Havia algumas pessoas no corredor, mas nenhum homem sozinho. Perguntei qual homem. "O que está olhando para a gente?" Perguntei como ele era. Isabela disse que era um senhor de cabelo grisalho, camisa clara e calça escura. Olhei novamente. Não havia ninguém assim. Falei que ela devia ter visto alguém passando e continuamos. Alguns minutos depois, estávamos escolhendo frutas quando Isabela olhou para trás. "Ele veio de novo." Olhei imediatamente. Nada. Perguntei onde. Ela apontou para perto das geladeiras. Comecei a achar que ela estava brincando e pedi para parar. Mas eu não estou brincando. Continuamos as compras. No corredor de massas, ela segurou minha mão com força. "Por que ele está seguindo a gente?" Foi a primeira vez que fiquei realmente incomodada. Abaixei perto dela e pedi que mostrasse exatamente onde ele estava. Ela apontou. Não havia ninguém. Perguntei se ele estava olhando para ela. "Não, para você." Aquilo me deu um arrepio. Mudei de corredor e fui para uma parte mais movimentada. Depois de alguns minutos, Isabela parou e olhou para algum ponto atrás de mim. "Ele sabe meu nome." Meu estômago gelou. Perguntei como ela sabia. Ele falou. "O que ele falou?" Ela respondeu. "Isabela, não fica longe da sua mãe." Naquela hora, decidi terminar as compras e ir embora. Fomos até uma pequena sala e um funcionário procurou as gravações. Primeiro vimos nossa entrada. Depois chegamos ao corredor dos produtos de limpeza. Na imagem, eu aparecia escolhendo um produto. Isabela estava ao meu lado. De repente, ela virava a cabeça e olhava para o começo do corredor, mas não havia ninguém. Na parte das frutas, aconteceu a mesma coisa. No corredor de massas, ela chegava a apontar. Outra vez, ninguém estava lá. Comecei a pensar que minha filha realmente tivesse imaginado aquilo. Então, o funcionário mudou para outra câmera que mostrava o corredor por um ângulo diferente. Ele voltou alguns segundos. Isabela apontou para a tela. "É ele." Olhei. Havia um homem parado no final do corredor, cabelo grisalho, camisa clara, calça escura. Ele estava olhando na nossa direção. Tirei uma foto da tela com meu celular. Em casa, mostrei a fotografia para meu marido. Ele também não reconheceu. Naquela noite, minha mãe veio nos visitar. Contei o que tinha acontecido e mostrei a imagem. Ela ficou olhando para a tela. Minha mãe aumentou a fotografia e começou a chorar. Perguntei o que estava acontecendo. Ela respondeu: "Esse homem parece o seu avô." Meu avô tinha morrido quando eu era pequena. Eu mal me lembrava dele. Minha mãe procurou algumas fotografias antigas e encontrou uma. Quando colocou na minha frente, senti meu corpo inteiro arrepiar. Era ele, mais jovem, claro, mas era o mesmo rosto. No dia seguinte, recebi uma ligação do supermercado. O homem ainda aparecia numa câmera do estacionamento. Ele estava parado perto da saída. Alguns minutos depois, eu aparecia com Isabela. Entrávamos no carro. O homem continuava lá. Quando nosso carro começou a sair da vaga, ele levantou uma das mãos, como se estivesse se despedindo. Então desapareceu. Não saiu andando. Não passou atrás de nenhum carro. Em uma imagem estava lá. Na seguinte, não estava mais. Nunca mais vimos aquele homem no supermercado. Alguns meses depois, perguntei para Isabela se lembrava daquele homem. Perguntei por que ele ficava olhando tanto para nós. Ela me corrigiu. "Ele não estava olhando para a gente, mãe. Ele ficava olhando para trás da gente." Senti um arrepio. Perguntei o que havia atrás de nós. Ela respondeu que não sabia. Disse que sempre que tentava olhar, não via ninguém. Mas o homem continuava olhando.
Perguntei por que ele mandava que ela ficasse perto de mim. Isabela respondeu: porque quando eu ficava longe, ele ficava bravo com o que estava atrás. Eu não fiz mais perguntas. Até hoje, não sei o que meu avô viu naquele supermercado. Na verdade, acho que era exatamente o contrário. Alguma coisa estava nos seguindo. E ele estava lá para garantir que minha filha não se afastasse de mim. Eu fui policial militar durante 17 anos. Nesse tempo, atendi todo tipo de ocorrência. Briga de família, acidente, invasão, gente desaparecida, tentativa de roubo. Mas teve uma ocorrência que nunca entrou direito na minha cabeça. E para ser sincero, durante muito tempo eu não contei essa história para ninguém. Isso aconteceu numa madrugada de inverno. Eu estava trabalhando no turno da noite e por volta de 00:30, a central passou uma ocorrência. Uma mulher havia ligado dizendo que estava ouvindo barulhos dentro de casa. Ela parecia nervosa e repetia que havia alguém andando no andar de cima. O endereço ficava num bairro antigo, numa rua afastada do centro. Eu conhecia aquela região e achei estranho. Algumas casas daquela rua estavam vazias havia anos. Perguntei se a mulher ainda estava na linha. A ligação havia caído. Eu estava sozinho na viatura naquele momento. Meu parceiro tinha ficado na base resolvendo outra situação. Como parecia apenas uma averiguação, segui até o endereço. Quando entrei na rua, comecei a achar aquilo estranho. Era uma rua estreita, com árvores grandes dos dois lados. Quase todas as casas estavam escuras. O endereço era o número 47. Quando encontrei, parei a viatura alguns metros antes. A primeira coisa que pensei foi que o endereço estava errado. A casa parecia abandonada. O portão estava enferrujado. O jardim tinha mato alto. Uma das janelas do andar superior estava quebrada e a pintura das paredes estava descascando. Chamei a central pelo rádio e confirmei o endereço. Número 47. A atendente confirmou. Perguntei novamente se a pessoa que havia ligado estava dentro da residência. Ela respondeu que sim, aquilo não fazia sentido. Desci da viatura e fui até o portão. Chamei. Ninguém respondeu. Foi quando percebi que a porta da frente estava entreaberta. Eu não gostei daquilo. Se realmente houvesse alguém dentro da casa, eu não sabia se estava lidando com um invasor ou alguém armado. Comuniquei à central que faria uma entrada para verificar o imóvel e pedi apoio de outra viatura. Enquanto esperava, ouvi alguma coisa lá dentro. Parecia um objeto caindo. Logo depois, ouvi passos. Avisei a central e entrei. O cheiro lá dentro era forte. Madeira velha, umidade e poeira. Iluminei a sala com a lanterna. Os móveis estavam cobertos por lençóis e havia caixas espalhadas pelo chão. Mas uma coisa me chamou a atenção. As paredes estavam cheias de fotografias antigas. Eram retratos de uma família. Um homem, uma mulher e 2 crianças. Em várias fotografias, as mesmas pessoas apareciam em frente àquela casa. Continuei andando e avisei que era a polícia. Nenhuma resposta. Cheguei a um corredor que levava para a cozinha. Foi quando vi alguém passar no final dele. Foi muito rápido. Uma sombra atravessou de um lado para o outro. Apontei a lanterna. Não havia ninguém. Avancei até a cozinha. Vazia. A porta dos fundos estava fechada e trancada por dentro. Foi aí que ouvi uma voz. Uma voz infantil. Vinha do andar de cima. Ela disse apenas uma palavra. Mãe. Eu parei. Pensei que poderia haver uma criança escondida na casa. Subi a escada chamando por ela. Quando cheguei ao andar superior, encontrei 3 portas. 2 estavam abertas. A terceira estava fechada. Olhei os 2 primeiros quartos, vazios. Quando voltei para o corredor, a terceira porta estava aberta. Eu tinha certeza de que ela estava fechada segundos antes. Dentro, havia uma cama pequena e brinquedos antigos espalhados pelo chão. Na parede, havia desenhos feitos por crianças. Em cima de uma cômoda estava a fotografia daquela mesma família. Só que naquela dava para ver melhor as crianças. Um menino e uma menina. Então ouvi novamente a voz, dessa vez atrás de mim. Ela está lá embaixo.
Eu me virei rapidamente. Não havia ninguém. Chamei a central e perguntei quanto tempo faltava para o apoio chegar. Disseram que poucos minutos. Eu já estava descendo quando escutei um barulho vindo da sala. Desci rapidamente. Quando cheguei ao último degrau, vi uma mulher parada perto da porta da frente. Ela estava de costas para mim. Mandei que ela não se mexesse. Perguntei se ela tinha feito a ligação. Nenhuma resposta. Dei mais um passo. Ela virou lentamente o rosto na minha direção. A luz da lanterna atingiu o rosto dela, e eu reconheci aquela mulher. Era a mesma das fotografias. Só que nas fotos, ela devia ter pouco mais de 30 anos. A mulher diante de mim parecia muito mais velha. Ela olhou para mim e perguntou: "Você encontrou meus filhos?" Eu disse que não havia encontrado nenhuma criança e perguntei quem mais estava na casa. Ela apontou para o andar de cima. Nesse momento ouvi passos correndo no piso superior, como duas crianças correndo pelo corredor. Olhei para cima por instinto. Quando voltei a olhar para a sala, a mulher não estava mais ali. A porta da frente continuava fechada. Não ouvi passos. Não ouvi porta abrindo. Nada. Saí daquela casa imediatamente. Fiquei do lado de fora esperando o reforço. Naquele momento, decidi que não contaria para ninguém o que realmente tinha acontecido. Eu sabia o que tinha visto e ouvido, mas também sabia como aquela história soaria para qualquer outra pessoa. Poucos minutos depois, outra viatura chegou. Os dois policiais perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse apenas que tinha ouvido barulhos e visto uma movimentação que não consegui identificar. Não falei da criança. Não falei da mulher. Entramos os três. Revistamos a casa inteira. Não encontramos ninguém. Nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum invasor. Um dos policiais percebeu uma fotografia no chão do corredor. Era a mesma que eu tinha visto no quarto. Eu sabia que ela não estava ali antes, mas fiquei quieto. Terminamos a busca e saímos. Para os outros policiais, provavelmente tinha sido apenas uma casa velha fazendo barulhos. Para mim, não. Antes de irmos embora, um senhor da casa ao lado apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que tínhamos recebido uma ligação daquela residência. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou se eu tinha certeza do número. Confirmei. Ele olhou para a casa e disse que ninguém morava ali havia muitos anos. Perguntei sobre a família das fotografias. Ele conhecia a história. Muitos anos antes, um casal morava naquela casa com 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Até que, em um intervalo de poucos meses, as 2 crianças desapareceram. Primeiro o menino, depois a menina. A polícia procurou, os vizinhos ajudaram, mas nunca descobriram o que tinha acontecido. Depois disso, a mãe se recusava a sair da casa. Dizia que os filhos ainda estavam lá. Alguns vizinhos ouviam a mulher conversando sozinha durante a noite. Ela dizia que escutava as crianças andando no andar de cima. Até que, algum tempo depois, a própria mulher desapareceu. A casa estava trancada quando perceberam que ela não estava mais lá. Nunca descobriram para onde foi. Depois disso, o imóvel ficou vazio. Perguntei o nome daquela mulher. Quando ele respondeu, senti um frio no corpo. Era o mesmo nome que constava no registro da ligação feita para a central naquela madrugada. Não contei isso para o vizinho. Também não falei nada para os policiais. A ocorrência foi encerrada como uma simples averiguação. Imóvel vazio, nada encontrado. Foi isso que ficou no relatório. No dia seguinte, sozinho, fui atrás do registro daquela chamada. Eu precisava saber se tinha entendido alguma coisa errada. Ouvi novamente parte da ligação. A voz da mulher estava lá. Ela dizia que havia alguém andando no andar de cima. A atendente perguntava quem estava na casa. A mulher demorava alguns segundos para responder. Então dizia: "Meus filhos estão com medo." Depois disso, a ligação terminava. Mas havia uma coisa ainda mais estranha. Quando verificaram os dados da residência, descobriram que não existia linha telefônica ativa naquele endereço havia mais de 15 anos. Eu nunca contei para ninguém do batalhão o que realmente aconteceu naquela noite. Eu sabia o que tinha visto, e isso bastava.
Alguns meses depois, passei novamente por aquela rua durante o dia. A casa continuava lá. Portão enferrujado, janelas quebradas, mato alto. Só que havia uma coisa diferente. Na janela do andar de cima, alguém tinha colocado um dos quadros da família virado para a rua. Era a fotografia do casal com as duas crianças. Fiquei olhando por alguns segundos. Então percebi uma coisa que me fez entrar na viatura e ir embora. Atrás da família, quase escondido no fundo da fotografia, havia um homem parado perto do portão. Usava um uniforme muito parecido com o meu. Até hoje, eu não sei quem era aquela mulher que eu vi naquela sala, mas nunca mais entrei naquela casa. E durante todos os anos que ainda trabalhei como policial, toda vez que a central informava uma ocorrência naquela região durante a madrugada, a primeira coisa que eu perguntava era o número. Porque eu tinha certeza de uma coisa: se dissessem número 47, eu não entraria lá sozinho outra vez. Se você está gostando, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora vamos continuar com os relatos. Meu filho estava me pedindo havia quase uma hora para ir ao parque. Eu ainda tinha algumas coisas para fazer, mas ele apareceu segurando a bola e perguntou: "Pai, agora dá?" Acabei cedendo. Era sábado, pouco depois do almoço. O parque estava cheio de crianças e pais, espalhados pelos bancos. Meu filho, Rafael, tinha 7 anos e correu direto para os brinquedos. Uns 20 minutos depois, apareceu na minha frente. "Pai, o menino pode ir brincar lá em casa depois?" "Que menino?" Rafael apontou para o escorregador. "O de camiseta vermelha." Foi então que vi. Um menino estava afastado das outras crianças. Parecia ter a idade do Rafael. Era magro, pálido e usava camiseta vermelha e bermuda escura. Perguntei o nome. "Mateus." "E os pais dele?" "Ele falou que a mãe vem buscar ele. Disse que ele podia continuar brincando, mas que ninguém iria para nossa casa." Passei a observar os dois. Foi então que percebi algo estranho. Mateus não brincava com nenhuma outra criança. Quando Rafael corria, ele ia atrás. Quando alguém se aproximava, Mateus se afastava. Uma menina passou correndo exatamente onde ele estava. Ela não desviou, nem sequer olhou para ele. Pouco depois, aconteceu novamente com outra criança. Comecei a prestar atenção. Nenhuma criança reagia à presença de Mateus. Perguntei para uma mulher próxima se conhecia o menino de camiseta vermelha. Ela olhou na direção que indiquei. "Qual menino?" "Aquele perto do balanço." Ela ficou olhando. "Não estou vendo ninguém." Meu corpo gelou. Mateus continuava lá. Fui até Rafael. Perguntei onde tinha conhecido o menino. Ele veio falar comigo. "E a mãe dele?" Ele falou que ela ainda não chegou. Decidi ir embora. Nesse momento, Mateus se aproximou. "Você já vai?" Rafael respondeu que sim. O menino olhou para mim. "Deixa ele ficar mais um pouco." Peguei Rafael pela mão. Foi quando Mateus disse: "Eu queria mostrar o outro parquinho para ele." Perguntei onde ficava. Ele apontou para uma área de árvores atrás do parque. Eu conhecia aquele lugar. Não havia outro parquinho ali, só vegetação e um pequeno córrego. Mateus olhou para Rafael. "Você prometeu." Perguntei ao meu filho o que tinha prometido. Ele disse que Mateus queria mostrar uma coisa atrás das árvores. Fomos embora imediatamente. No carro, Rafael disse que Mateus não gostava de ficar sozinho. Por quê? Porque a mãe dele demora muito. Naquela noite, Rafael apareceu no meu quarto assustado. Disse que tinha sonhado com Mateus. Ele ficava me chamando. Depois perguntou: "Pai, por que a mãe dele nunca chega?" Não soube responder. Durante a semana, Rafael não falou mais no menino, até o sábado seguinte. Ele pediu para voltar ao parque. Eu prometi que ia brincar com ele. Disse que não queria mais que conversasse com Mateus. Rafael começou a chorar. Ele não é ruim, ele só quer ir embora. Minha esposa sugeriu que voltássemos juntos para descobrir quem era aquela criança. Fomos naquela tarde. Mateus não estava. Perguntamos para alguns pais. Ninguém conhecia.
até conversarmos com um senhor que trabalhava num quiosque perto da entrada. Quando falei o nome Mateus e descrevi a camiseta vermelha, ele ficou sério. Ele fica perto das árvores? Perguntei se conhecia o menino. O homem contou que muitos anos antes, uma criança tinha desaparecido naquele parque. O menino brincava enquanto a mãe conversava com outras pessoas. Quando perceberam, ele tinha sumido. A polícia procurou durante dias. Algumas roupas foram encontradas perto do córrego, mas o menino nunca apareceu. O nome dele era Mateus. Quando nos viramos para ir embora, Rafael não estava mais ao nosso lado. Começamos a procurar. Então olhei para as árvores. Rafael estava entrando na vegetação. Corri. Quando cheguei, Mateus estava com ele. O menino de vermelho segurava a mão do meu filho. Alcancei Rafael e puxei seu braço. Ele estava chorando. Ele disse que achou a mãe. Olhei para Mateus. Atrás dele havia uma descida coberta por mato. Foi então que ouvi uma voz, uma mulher chamando. Mateus. A voz vinha lá de baixo. Mateus virou. Rafael tentou ir atrás. Segurei com força. A voz chamou novamente. Mateus! O menino começou a descer. Passou entre duas árvores e desapareceu. Simplesmente não estava mais lá. O homem do quiosque veio até nós. Quando contei sobre a voz, ele ficou pálido. Disse que a mãe de Mateus nunca superou o desaparecimento. Durante meses, voltava ao parque procurando pelo filho. Algum tempo depois, ela morreu. Rafael apontou para as árvores. Ele encontrou ela. Fomos embora. Meu filho nunca mais viu Mateus. Meses depois, encontrei no celular algumas fotos daquele primeiro sábado. Em uma delas, Rafael aparecia perto do escorregador, sozinho. Na seguinte, sorria para alguém que não aparecia. Até que encontrei outra. Rafael estava perto do balanço. Ao fundo, entre as árvores, estava Mateus, camiseta vermelha. Mas ele não olhava para Rafael. Olhava para alguma coisa entre as árvores. Mostrei a fotografia para meu filho. Rafael apontou para um espaço escuro. Pai, foi ela que estava chamando a gente. Ampliei a imagem, não havia ninguém. Perguntei quem. A mulher que o Mateus não deixava chegar perto. Naquele momento percebi que talvez tivesse entendido tudo errado. Mateus nunca quis levar meu filho para aquelas árvores. Talvez estivesse tentando protegê-lo do que havia ali. Nunca descobri quem era aquela mulher. Também nunca quis descobrir. Só sei que nunca mais levei Rafael àquele parque. E até hoje, quando passo perto daquele lugar, evito olhar para as árvores. Eu já estava atrasado quando entrei naquele prédio. Tinha uma consulta marcada para as 3 da tarde e quando cheguei à recepção, faltavam menos de 5 minutos. Era um prédio comercial grande, com vários consultórios e escritórios. A recepcionista confirmou meu nome e disse que a clínica ficava no 11º andar. Entrei no elevador e apertei o 11. Eu estava sozinho. As portas fecharam e o elevador começou a subir. Passou pelo 3º, 4º, 5º, então parou no 8º. Achei que alguém tivesse chamado. A porta abriu. Do lado de fora havia um corredor comprido com várias portas. Ninguém entrou. Esperei alguns segundos. As portas fecharam. Quando cheguei ao 11º andar, fiz minha consulta normalmente. Demorou pouco mais de 1 hora. Na saída, chamei o elevador. Quando a porta abriu, havia uma mulher lá dentro. Devia ter uns 50 anos. Usava uma roupa social simples e carregava uma bolsa pequena. Cumprimentei e entrei. Apertei o térreo. O elevador começou a descer. Quando chegou ao 8º andar, parou. Eu não tinha apertado aquele botão. A mulher também não. A porta abriu. O mesmo corredor apareceu. Dessa vez, a mulher ficou olhando para fora. Depois perguntou: "Você também veio por causa do doutor?" Achei que estivesse falando comigo. Disse que tinha acabado de sair de uma consulta, mas no 11º andar. Ela pareceu confusa. "Então você não conhece o doutor Augusto?" Respondi que não. A mulher olhou novamente para o corredor. "Eu preciso falar com ele." Ela saiu. Antes que a porta fechasse, perguntou: "Você pode segurar um instante?"
Segurei. Ela caminhou até uma das portas e tentou abrir. Estava trancada. Voltou rapidamente. Ele deve ter saído. Entrou novamente. Descemos. Perguntei em qual andar ela queria ir. Ela respondeu: no térreo mesmo. Achei estranho porque quando entrei, ela já estava dentro do elevador e nenhum andar estava selecionado. Mas não falei nada. Quando chegamos ao térreo, saí primeiro. A mulher veio logo atrás. Caminhei até a recepção para validar o estacionamento. Enquanto esperava, ela ficou perto dos elevadores. A recepcionista me entregou o ticket. Foi quando a mulher se aproximou do balcão. Você sabe se o Dr. Augusto volta hoje? A recepcionista não respondeu. Ficou olhando para ela. Depois olhou para mim. A mulher repetiu: o Dr. Augusto, do 8º. A recepcionista ficou pálida. Eu olhei para a mulher. Ela parecia não perceber nada de estranho. Então um telefone tocou atrás do balcão. A recepcionista virou por alguns segundos para atender. Quando olhei novamente para os elevadores, a mulher não estava mais lá. Pensei que tivesse ido embora, mas a recepcionista desligou e perguntou: você estava falando com alguém? Disse que sim, com a mulher que tinha acabado de perguntar pelo Dr. Augusto. Ela ficou em silêncio. Perguntei o que havia de errado. A recepcionista chamou outro funcionário. Ele perguntou como era a mulher. Descrevi. Os dois se olharam. Então a recepcionista perguntou: ela veio com você do 8º andar? Expliquei que ela já estava no elevador quando entrei. Depois paramos no 8º porque ela queria procurar aquele médico. A recepcionista disse que não havia consultório médico funcionando no 8º andar. Aquilo me confundiu. Perguntei sobre o Dr. Augusto. Ela respirou fundo. Disse que muitos anos antes havia uma clínica naquele andar. O médico responsável se chamava Augusto. Ele morreu de infarto dentro do próprio consultório. Depois disso, a clínica fechou. Outras empresas ocuparam parte do andar ao longo dos anos, mas aquela sala específica continuava vazia. Perguntei sobre a mulher. A recepcionista chamou um funcionário mais velho que trabalhava no prédio havia muitos anos. Quando descrevi a mulher novamente, ele perguntou se ela carregava uma bolsa marrom pequena. Eu não tinha mencionado a cor, era marrom. Ele ficou sério. Contou que na época em que a clínica funcionava, havia uma paciente que aparecia quase toda semana. Chamava-se Sandra. Ela fazia tratamento com o Dr. Augusto. Depois que o médico morreu, Sandra continuou aparecendo no prédio por algum tempo perguntando por ele. Até que parou. Perguntei se sabiam o que tinha acontecido com ela. O homem respondeu que Sandra tinha morrido alguns meses depois. Eu comecei a rir de nervoso. Disse que provavelmente estavam confundindo as pessoas. Aquela mulher tinha conversado comigo. Eu tinha segurado o elevador enquanto ela procurava a sala. Então, o funcionário perguntou: qual porta ela tentou abrir? Fomos até o 8º andar. Assim que a porta do elevador abriu, reconheci o corredor. Caminhei até a sala. Essa. O homem ficou parado. A placa na porta estava velha, mas ainda dava para perceber onde letras tinham sido retiradas. Ele disse: era o consultório dele. Eu não queria mais ficar ali. Voltamos para o elevador. Apertei o térreo. As portas fecharam. O elevador começou a descer. Então parou novamente. 8º andar. As portas abriram. Nós três ficamos em silêncio. Não havia ninguém no corredor. O funcionário apertou o botão para fechar. Antes de a porta terminar de fechar, ouvimos uma voz feminina vindo do corredor. Augusto? A recepcionista segurou meu braço. As portas fecharam. Descemos sem falar nada. Saí do prédio e fui embora. Nunca mais marquei consulta naquele lugar. Mas alguns dias depois, recebi uma ligação. Era a recepcionista. Ela disse que tinham verificado as câmeras porque o responsável pela segurança queria entender o problema do elevador. Na gravação da minha descida, eu aparecia entrando sozinho. Durante todo o trajeto, não havia mulher nenhuma comigo. Mesmo quando o elevador parava no 8º andar, eu aparecia segurando a porta aberta e olhando para o corredor. Sozinho. Mas havia uma segunda gravação. A câmera do 8º andar. Nela, quando a porta do elevador abriu, eu aparecia lá dentro. E Sandra estava parada no corredor. Ela entrou no elevador comigo.
Só que havia uma coisa que eu não tinha visto naquele dia. Antes de entrar, Sandra olhou para trás. No fundo do corredor, havia um homem parado diante da antiga porta do consultório. A recepcionista disse que o funcionário mais velho reconheceu aquele homem imediatamente. Era o Dr. Augusto. Depois disso, nunca mais quis saber o que aconteceu naquele 8º andar. Só existe uma coisa que ainda me incomoda. Sandra passou anos procurando aquele médico. E naquele dia, pela primeira vez, talvez ele estivesse esperando por ela. E esses foram os relatos de hoje. Agora me conta nos comentários, qual deles mais te assustou? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.